Muitos clássicos da literatura universal já serviram de inspiração para muitas bandas de rock e de heavy metal. Desde clássicos como Homero e Shakespeare, até autores mais contemporâneos como Stephen King, já viram suas obras serem traduzidas nesse som mais pesado. Então nesse vídeo eu resolvi trazer 10 dessas músicas que tiveram como inspiração esses grandes autores. Então assiste o vídeo até o final e se você lembrar de mais alguma dessas músicas que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aquele joinha e também se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos, as pessoas que você sabe, que você conhece, que vão gostar desse conteúdo aqui que eu fiz com muito carinho para vocês. A música The Call of Cthulhu é a faixa que encerra o disco Ride the Lightning, lançado pelo Metallica em 1986. E essa faixa é totalmente inspirada no conto do escritor norte-americano Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, lançado em 1926. E o baixista do Metallica na época, o Cliff Burton, era um fã assumido desse que foi conhecido como o mestre do terror cósmico. E essa música, interessante que ela rendeu um Grammy para o Metallica, quando eles tocaram essa faixa no disco ao vivo Symphony and Metallica. E esse conto ele conta a história de uma seita que queria trazer essa entidade cósmica chamada o Cthulhu, que é uma espécie de polvo meio estranho, e a ideia dessa entidade era simplesmente trazer a destruição para a Terra. Eu não sei porque que esse pessoal estava querendo trazer esse monstro, mas a história é essa. Em seu segundo álbum, lançado em 2004, o Leviathan, a banda americana Mastodon fez uma obra conceitual baseada no livro Moby Dick, lançado pelo escritor Herman Melville em 1851. Esse romance foi inspirado numa história real, quando 20 tripulantes que estavam numa embarcação no Oceano Pacífico caçando baleias foram atacados justamente por uma dessas baleias. Eles ficaram meses à deriva até serem encontrados na costa do Chile. Então o Mastodon resolveu prestar o seu tributo, a sua homenagem a esse grande clássico da literatura, e inclusive a capa do disco traz uma baleia. E eu poderia pensar aqui qualquer música desse trabalho, mas eu vou colocar aqui a música Blood and Thunder, que é uma das músicas mais famosas desse disco. The Rime of the Ancient Mariner, ou O Conto do Velho Marinheiro, é um dos grandes clássicos do período romântico da literatura inglesa, publicado por Samuel Taylor em 1798. Mas muita gente conhece mesmo esse nome através do Iron Maiden, na música Rime of the Ancient Mariner. Essa música encerra o disco Powerslave, lançado em 1984. E essa música possui um dos instrumentais mais elaborados de toda a discografia da banda, com destaque para o baixo do Steve Harris. Em seus quase 14 minutos de duração, a faixa conta a história de um marinheiro que estava em alto mar e ele acaba avistando um albatroz, uma ave marinha, e ele mata esse animal. Só que ele não sabia que essa ave ela é um símbolo de bom agouro. Ou seja, matar essa ave é como se você estivesse se auto-amaldiçoando. Então tudo começa a dar errado para ele, os ventos, a tempestade, e a população ali do barco, os outros tripulantes, começam a se voltar contra ele, falando que ele causou toda essa tragédia que estava acometendo o grupo. E aí aparece um barco fantasma e para do lado ali deles e começa uma disputa entre a morte e o pesadelo da vida na morte, que são duas figuras que aparecem ali e começam a apostar a alma desses tripulantes. E aí depois dessas negociações, desses joguinhos entre essas duas figuras sinistras e o resto da tripulação ali do barco, acaba que a morte ganha a alma de todos os tripulantes ali, menos desse marinheiro. Então esse marinheiro ele é condenado a vagar sozinho e se auto-amaldiçoando por ter causado toda essa destruição com os seus amigos ali em volta. Um veterano de guerra volta para sua cidade natal e, desencantado com a fé, ele cria uma igreja chamada Igreja Sem Cristo. Essa é a premissa do romance Wise Blood, ou Sangue Sábio, lançado pela escritora norte-americana Flannery O'Connor
em 1952. Anos depois, em 1996, a banda Corrosion of Conformity lançou um disco chamado Wise Blood também, inspirado na obra de Flannery. E aqui vale abrir um parênteses para falar sobre a participação nesse disco de ninguém menos do que James Hetfield, do Metallica. Ele que não costuma fazer muitas participações em discos de outras bandas, mas aqui ele abriu uma exceção e ele faz os back vocals na música Man or Ash. Mas voltando aqui para as referências literárias, que é o tema desse vídeo, eu vou pegar a música que também se chama Wise Blood. Ela tem muitas referências à fé, à religiosidade, a essa questão do livre-arbítrio e da redenção. Stephen King é, sem dúvidas, um dos escritores mais bem-sucedidos da história. Ele já teve obras adaptadas para mais de 60 filmes, mas o que muita gente não sabe é que o escritor norte-americano também viu um dos seus livros, o Dança da Morte, ser adaptado, ser traduzido para o mundo do heavy metal, através da banda Anthrax. A música Among the Living é a primeira do disco de mesmo nome, lançado em 1987, e é considerado por muitos um dos grandes clássicos do thrash metal mundial. E a história desse livro se passa num futuro pós-apocalíptico, onde um vírus eliminou 98% da população mundial. E aí a gente tem aqui um roteiro bem Stephen King, quando ele pega pessoas comuns e coloca elas em situações extraordinárias. Então tem um grupo que tenta sobreviver. E essa é a grande trama de toda a obra. E a parte da música que fica mais clara, mais evidente, a referência à Dança da Morte, é quando a letra fala do Capitão Trips, que na verdade esse é o nome do vírus, desse vírus que se espalhou, é Captain Trips. No começo do século XIV, o escritor italiano Dante Alighieri resolveu imaginar como é que seria o inferno e como exatamente que a gente seria punido pelos diferentes pecados que a gente cometeu em vida. Essa é basicamente a premissa da obra Inferno, que é a primeira das três partes da Divina Comédia, que é completada pelo Paraíso e pelo Purgatório. Na verdade é o contrário, é o Purgatório e depois o Paraíso. E no ano de 1995, a banda americana Iced Earth lançou no seu disco Burnt Offerings a música chamada Dante's Inferno, que justamente conta a história de uma pessoa que vagou por esses 9 círculos do inferno. Então a letra vai descrevendo a experiência que essa alma teve, o que ela encontrou nesse caminho infernal. E no último círculo, obviamente que ele ia encontrar lá o grande rei do inferno, Lúcifer. E a maior história de amor de todos os tempos não poderia ficar de fora dessa lista. Estou falando do romance de William Shakespeare, Romeu e Julieta, que foi escrito no final do século XVI e ao longo de todos esses séculos inspirou diversos artistas, músicos, poetas, filmes. E uma dessas bandas que se inspirou nesse romance foram os finlandeses do Sonata Ártica, na música Juliet, lançada em 2009 no álbum The Days of Grace. E essa faixa, Juliet, ela faz parte de uma saga chamada Caleb, que é contada em diversas músicas ao longo da discografia da banda. E se a gente pensar aqui um paralelo entre os personagens dessa saga do Caleb e o Romeu e Julieta do romance de Shakespeare, é interessante porque no romance de Shakespeare, no final, sem spoiler, acho que não tem como ter spoiler de uma obra que foi lançada séculos atrás, mas enfim. No final de Romeu e Julieta, tanto o Romeu quanto a Julieta, eles tomam veneno e morrem. E na música Juliet, que faz parte dessa saga de Caleb, só o Caleb toma o veneno e a Juliet, no caso ali, ela fica de boa, sem tomar o veneno e fica só assistindo mesmo ali o Caleb morrer. E essa próxima música que eu vou trazer aqui, ela é de uma banda que seria uma injustiça se não tivesse nesse vídeo, que é o Symphony X. Afinal, muitas faixas dessa banda são inspiradas em obras da literatura universal. Então eu trouxe aqui agora a música The Odyssey, que foi lançada no disco de mesmo nome em 2002, e ela é inspirada no grande clássico do escritor Homero, a Odisseia, que conta a história do herói Ulisses, que voltando da guerra de Troia, que ele lutou. Então essa música conta esse retorno do herói.
E essa obra do Homero, ela é muito inspirada na mitologia grega. Então essa faixa, The Odyssey, também é, obviamente, inspirada nesses deuses que formam o panteão da mitologia grega. Então, nessa volta para casa, o Ulisses acaba sendo atormentado por Poseidon, que tenta destruir o seu barco, mas ao mesmo tempo ele é ajudado por Atena, outra deusa. E o objetivo do Ulisses ele é simples, ele quer voltar para sua amada Penélope, que está esperando ele lá na cidade dele de Ítaca. Lançado em 2009, o livro O Nome do Vento, do escritor norte-americano Patrick Rothfuss, é o primeiro de uma trilogia que até hoje tem apenas 2 livros lançados, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. O terceiro ainda não foi lançado, mas tem alguma previsão aí já. Enfim, e esse livro conta a história do jovem Quoth, que teve sua família brutalmente assassinada quando era mais jovem e passa por uma série de provações, desafios até entrar no Arcanum, uma espécie de universidade que ensina magia de verdade. É bem interessante o modo que o autor retrata como que a magia é feita nesse mundo. Tem toda uma questão física, uma questão lógica, é bem interessante. E anos mais tarde, no álbum Endless Forms Most Beautiful, lançado em 2015, os finlandeses do Nightwish lançaram uma música chamada Edemahu. Justamente esse nome, Edemahu, é o nome dessa tribo de itinerantes que o Quoth fazia parte lá atrás quando ele foi assassinado pelo grande vilão do livro. E para finalizar essa lista de 10 músicas que foram inspiradas em clássicos da literatura mundial, eu trouxe aqui uma banda brasileira, né? A gente tem que prestigiar também aqui o metal nacional. Eu estou falando do Angra, que em 2010 lançou o disco Aqua, que é totalmente inspirado na obra A Tempestade, também de William Shakespeare. E eu quero falar aqui especificamente da música Awake from the Darkness. Mas antes disso, eu quero comentar um pouquinho sobre o contexto dessa obra A Tempestade, que envolve muita traição, envolve problema de família, então é bem legal. É o seguinte, o personagem central dessa trama é o Duque de Milão, chamado Próspero, e ele acaba sendo traído pelo seu irmão Antônio, que deixa ele e a sua filha Miranda ilhados em uma ilha deserta, uma ilha no meio do oceano. Ele acaba tramando para deixar o irmão lá e se desfazer dele. Só que o Antônio ele não contava que um outro personagem, o Gonzalo, ele teve piedade, ele teve um momento de compaixão pelo Próspero e ele deixa com ele uns livros. Só que esses livros eles ensinavam magia. Então, anos depois desse abandono do Próspero nessa ilha deserta, ele ficou ali maquinando, estudando os livros e aprendendo magia para se vingar do irmão e finalmente voltar para a civilização com força total. E essa música, Awake from the Darkness, ela conta esse começo dessa jornada do Próspero, quando ele se dá conta de que ele está nessa ilha, né, com a filha dele, e que provavelmente ele não vai escapar, ele vai ter um destino trágico ali sozinho. Então foi isso, finalizando aqui agora as 10 músicas inspiradas por clássicos da literatura. E se você lembrou de mais alguma música que eu não comentei aqui nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários, que quem sabe se forem muitos comentários sobre outras músicas, a gente não faz uma parte 2 desse vídeo. É sempre interessante comentar sobre músicas que falam sobre literatura, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais, a gente acaba ganhando mais cultura. É legal saber que nossas bandas favoritas se inspiraram em clássicos da literatura mundial para fazer suas próprias composições. Então por esse vídeo é isso, até a próxima!